Fala galera, professor Otto de História e agora a gente vai falar sobre Guerra Fria. Acabamos de falar sobre a Segunda Guerra Mundial e vamos começar a falar dessa paz, que não é paz na verdade, nessa tentativa de formar blocos ideológicos, essa nova disputa que está acontecendo de assuntos ainda mal resolvidos depois de duas grandes guerras mundiais. E aí é o seguinte galera, quando a guerra acaba e todo aquele momento de traumático mesmo, né, cara? A Europa está devastada, está destruída, a população europeia está cansada de privações, está cansada de guerra, de morte. Somando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram mais de 70 milhões de mortos, então é um negócio muito, muito, muito violento. E nesse momento existem dois países que estão se fortalecendo muito rapidamente e que têm duas ideologias completamente diferentes uma da outra. De um lado, os Estados Unidos, que foi o país que entrou para ajudar os aliados, liderou a cabeça livre, foi até Berlim, explodiu a bomba atômica, tem uma arma nuclear, e ele é um país exemplo a ser seguido no sentido de sucesso econômico. E os americanos, do fim da guerra para lá, eles fizeram de tudo para fazer com que o dólar comandasse o planeta. Então foi a conferência de Bretton Woods, a criação da FMI, a construção do Banco Mundial, o GATT. Economicamente, os americanos eles estão por cima de todas as necessidades. A Europa está devastada, os seus antigos concorrentes agora estão se transformando em clientes. E do outro lado, quer dizer, os americanos assumem a exportação mundial para a América, para a África, para todos os lugares. Eles estão na melhor fase da vida deles, produzindo tudo e com uma bomba A, que é uma moeda de negociação muito violenta. Então eles olham e falam, a União Soviética é uma ditadura, a União Soviética não se tem liberdade, a União Soviética mata os outros, existe uma violenta repressão, não existe a forma de você falar o que você pensa. E a grande resposta da ideologia socialista é: você é um mundo livre, mas na verdade é uma ditadura de milionários disfarçados. Vocês exploram a mais-valia dos trabalhadores, vocês têm um campo de miséria, analfabetismo, nós resolvemos os problemas sociais. E a verdade é que esses dois grandes modelos estão influenciando a mente das pessoas. Os americanos, eles caminham para um domínio econômico muito forte, mas a influência política da União Soviética jamais pode ser ignorada. E é esse mundo que nasce pós-Segunda Guerra Mundial que a gente vai chamar nessa primeira fase de a bipolaridade. A bipolaridade porque só existem dois polos. E nesse momento, os dois líderes, Harry Truman e Joseph Stalin, eles não se entendem, eles não se gostam e eles não fazem esforços para tentar evitar uma guerra. Na verdade, os dois caminham em direções opostas, conflitantes, o tempo inteiro se enfrentando. O Truman não é o Roosevelt e o Stalin está traumatizado com uma guerra que todos os capitalistas tramaram para ele. Dessa maneira, a União Soviética garantiu, desde a Conferência de Potsdam, uma forte influência sobre toda essa região aqui. Então, na verdade, até essa parte aqui da Alemanha, que também pertence à União Soviética, todos esses países estão sob a influência, a bandeira socialista. Daqui para cá, todos estão sob uma influência e uma bandeira capitalista. Então, Churchill rouba de Goebbels, o propagandista de Hitler, um termo que vai marcar a Guerra Fria. É como se tivessem descido na Europa uma cortina de ferro. Começa de fato a bipolaridade em todos os aspectos. Uma coisa importante, pensa aí, qual seria o motivo de europeus considerarem o socialismo como como é que eu posso falar? Mais do que uma ideologia, como um sistema político melhor do que o capitalismo? Porque não faz sentido, né? O que o socialismo tem para oferecer? Disciplina, igualdade social, erradicar o analfabetismo, fazer reforma agrária, mas ele não tem a ornamentação, ele não tem o luxo, ele não tem o PlayStation que o capitalismo tem. Mas, pensa bem, em que situação o socialismo sempre se transforma em uma resposta muito forte para o que está acontecendo? Na crise.
É claro que é na crise. Porque, na boa, a Primeira Guerra Mundial aconteceu pelo quê? Qual é o grande motivo da Primeira Guerra Mundial? Você não tinha Hitler, você não tinha campo de concentração, você não tinha bomba atômica. A Primeira Guerra Mundial não tem culpado. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra por grana, por dinheiro, por mercado consumidor, por território, por riquezas, por mão de obra barata. E a Europa se devastou. Agora a gente entra em mais uma guerra que teria outros problemas, revanchismos, etc. Mas no fundo também é uma guerra por recursos. Então a humanidade pode olhar para esse sistema e falar, cara, olha o que o capitalismo nos levou. A gente, em busca dessa acumulação absurda de capital, de riqueza, para gerar cada vez mais consumo e conquistar novos territórios, nós estamos nos matando por dinheiro. E aí a gente tem uma sociedade aqui devastada, dilacerada, com desigualdade social, com muita miséria, pobreza, mendicância, proletariado descontente. Então, por que não talvez pensar no socialismo? Onde todos trabalham para o Estado e onde o Estado significa o todo. Os americanos sabiam que em uma Europa em crise era um campo aberto para o aumento do socialismo. E como eu já falei para vocês na Segunda Guerra Mundial, França e Itália tinham partidos comunistas enormes e cada vez cresciam mais. Eram grandes manifestações grevistas, eram grandes paralisações, era quase um processo revolucionário. Imagina uma França virar socialista, imagina uma Itália virar socialista, o tamanho do peso que isso teria para o Ocidente. Os americanos estavam muito preocupados com isso, muito preocupados mesmo. Então o presidente Harry Truman, ele primeiro lança uma doutrina que leva o seu nome, a doutrina Truman. E ela diz o seguinte, que estava aberto um combate internacional a qualquer forma de comunismo. Ele não aceitaria o socialismo de forma alguma. Agora, a nação americana, ela oficialmente estaria posicionada para combater o comunismo. E os aliados teriam que escolher o seu lado. O Brasil, por exemplo, Vargas abandonou, e a primeira coisa que o presidente Eurico Gaspar Dutra fez foi romper relações diplomáticas com a União Soviética e fechar o Partido Comunista Brasileiro, numa clara demonstração de apoio à doutrina Truman. Mas se você deixar a Europa pobre, devastada, arrasada, você está deixando o socialismo conquistar espaço. Então, o que os americanos poderiam fazer para não permitir o colapso total europeu? Grana. É aí, então, que o general Marshall convence o presidente Truman da necessidade dos Estados Unidos desembolsarem dinheiro para colaborarem com a Europa. Nasce, então, o Plano Marshall. O Plano Marshall, ele visava o empréstimo a juros baixos a todos os países capitalistas que desejassem fazer uma reconstrução. Então, existiam algumas cláusulas importantes no Plano Marshall. Você só poderia comprar mercadorias americanas e se você quisesse fazer uma reconstrução, teria que contratar empresas e empreiteiras americanas. Então, na verdade, o Plano Marshall, ele empresta o dinheiro, mas o dinheiro acaba retornando. De qualquer maneira, os europeus eles estavam tão cansados de guerra, de privações, de crise, de pobreza, de racionamento, que o Plano Marshall, para eles, foi uma salvação. E nesse ponto, os Estados Unidos conseguiam fazer um gol diante do socialismo. Agora, a parte leste também não está diferente. Também houveram grandes conflitos no leste europeu, no qual, então, a Rússia precisa também colaborar. A Rússia, ela não tem o mesmo sistema americano. Entenda o seguinte, é um país que vive isolado há muitos anos. Os americanos não. E cada vez que os Estados Unidos aumentam o seu contingente militar, cada vez que os Estados Unidos aumentam o seu contingente armamentista, mais homens a União Soviética vai ter que disponibilizar em suas fronteiras para a proteção. Logo, essa corrida armamentista é prejudicial para a Rússia, porque cada soldado punhando uma arma é menos um trabalhador ajudando a economia russa. Então os americanos eles podem forçar os russos a sempre estarem mobilizados e ao mesmo tempo fraquejarem no seu processo de reconstrução industrial. De qualquer forma, a Rússia também vai ajudar os países do seu bloco, criando uma espécie de réplica do Plano Marshall, o chamado Comecon.
O Comecon era um auxílio financeiro aos países socialistas que desejassem fazer uma reconstrução. Show! Bom, nesse início da cortina de ferro, os americanos não vão parar de tomar medidas que vão atacar a União Soviética. Você tem, então, por exemplo, os Estados Unidos encabeçando a formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN era uma grande aliança entre os países capitalistas. Não foi uma resposta imediata, tá? Apenas 6 anos depois é que a União Soviética vai fazer o Pacto de Varsóvia. Então, preste atenção. O Pacto de Varsóvia, ele não foi necessariamente uma resposta à OTAN. Ele foi mais uma resposta à Alemanha Ocidental, essa parte capitalista que os Estados Unidos estão jogando rios de dinheiro e agora ela está se rearmando. A União Soviética, compreendo, elas sempre tiveram muito problema com a Alemanha. Então elas olham para a Alemanha e elas temem a Alemanha. Quando a Alemanha começa a se rearmar de novo, aí a União Soviética fala, então eu vou buscar os meus aliados. E ela cria o Pacto de Varsóvia, uma grande aliança militar entre todos os países socialistas. Para pensar, lá na Primeira Guerra Mundial, França, Inglaterra e Rússia formaram a Entente Cordiale. Do outro lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano formaram a Tríplice Aliança. Guerra. Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão formaram o eixo. Inglaterra, França e Rússia formaram a Tríplice Aliança. Guerra. Agora tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Como é que a humanidade está olhando para isso? Guerra. Então essa bipolaridade está mexendo com os ânimos da população mundial. Fora que os americanos agora tentam de todas as formas do mundo conseguirem um serviço de inteligência e de espionagem que façam um monitoramento de cada passo da União Soviética. Os americanos, em 48, vão fundar o serviço de inteligência chamado CIA. A KGB já existia. Desculpa, gente. A KGB ela já existia. Então, essa briga de espionagem vai ser muito forte. Só que a União Soviética dá mais um passo. Ela vai criar o Cominfor, que era um serviço de informação para que você conectasse todos os partidos comunistas da Europa. O Cominfor depois ele vai ser ampliado para o resto do mundo, a ponto de, por exemplo, o PCB brasileiro, ele está sujeito e está conectado com o Cominfor também. Então as orientações de Moscou também servem para o Partido Comunista Brasileiro. Quer ver um exemplo? Mesmo que Vargas tenha deportado Olga Benário, condenado Luiz Carlos Prestes à prisão perpétua, o Cominfor mandou que o Prestes apoiasse o segundo mandato de Vargas. O que o Prestes fez? No palanque apertou a mão de Vargas, mesmo depois de tudo que aquele homem tinha feito com ele. Mas era uma tentativa de alinhar todos os passos dos partidos comunistas do mundo, ok? A resposta dentro dos Estados Unidos para essa organização comunista era a guerra. Então, dentro do governo Truman, um senador chamado McCarthy, ele consegue aprovar no Congresso leis de proibição e perseguição a qualquer movimento socialista. Esse cara, ele conseguiu aprovar o chamado caça às bruxas, né? Ficou conhecido como caça às bruxas, porque qualquer movimentação, compartilhamento de ideias que não fossem capitalistas ou um mínimo afeiçoamento com as ideias sociais que vinham da esquerda já podia significar prisão e em alguns estados poderia até significar a morte. Então, o macartismo foi um momento terrível dentro dos Estados Unidos, porque eles começaram a aprender a perseguir intelectuais, filósofos, professores, jornalistas, todos aqueles que eles considerassem que fossem comunistas, eles poderiam ser presos. Os italianos, Sacco e Vanzetti, eles foram executados, mas então não faz sentido, né? Porque se os Estados Unidos pregam pela liberdade, pelo respeito ao indivíduo, etc., etc.,
Qual é o sentido de matar as pessoas por terem um pensamento diferente? Era o auge da bipolaridade. Era o momento da Guerra Fria, das caças às bruxas. E essas bruxas são vermelhas. Essas bruxas são comunistas. Truman e Stalin continuam dividindo o mundo entre eles, ok? De forma indireta, mas África, Ásia, América Latina começam a se posicionar de um lado direito ou começam a se posicionar do lado esquerdo. Agora, sem dúvida alguma, aquilo que mais vai assustar a humanidade é mais uma vez a corrida armamentista. Porque ali as duas superpotências passaram bastante dos limites. A Rússia está correndo atrás, desesperadamente, para conseguir desenvolver a sua bomba atômica. Eles aceleraram o programa nuclear até que, finalmente, em 49, o Truman foi acordado de madrugada para dizer, para escutar, os russos também têm a bomba atômica. Aquilo para os Estados Unidos foi uma péssima notícia, eles ficaram desolados, porque agora a mesma moeda de negociação terrorista também pertence aos soviéticos. Então Truman deu a permissão para o próximo passo, que era a bomba de hidrogênio. Uma bomba ainda mais poderosa do que a bomba nuclear. Os americanos conseguem, logo no começo da década de 50, detonar sua primeira bomba de hidrogênio. E no ano seguinte, em 53, os soviéticos também detonam sua bomba. A partir daí foi um teatro de horrores. Começaram a filmar os testes nucleares. Então, os americanos foram lá e resolveram explodir uma ilha. Aí pegaram a ilha do Bikini, jogaram uma bomba, a ilha ela implodiu. Ela fez assim, ó, toneladas de água jogadas para o céu. Os soviéticos foram lá e jogaram uma bomba lá na Sibéria, teste nuclear. Aí os americanos detonaram uma no Texas, botaram casas, construíram casas para dar para pobre? Não, destruíram casas para destruir pela bomba nuclear. Ainda tinham manequins para mostrar como a radiação atuava sobre isso. E é bizarro porque como eles não tinham muita noção dos problemas congênitos que a radiação poderia gerar, os soldados ficavam perto da bomba, sei lá, uns 20 quilômetros, a bomba era detonada, depois eles iam lá, todos expostos a uma radiação intensa. Nessa competição, a União Soviética vai dar alguns passos à frente. Dos 10 testes nucleares, dos 10 maiores testes nucleares da história, os 4 primeiros são soviéticos. Só que o último foi muito bizarro. Os russos estavam com tanto medo da bomba, chamada Tsar Bomb, que eles enterraram a bomba. Eles enterraram para diminuir o impacto. Não satisfeitos, eles colocaram um cargueiro. Tu imagina um cargueiro em cima da bomba para diminuir o impacto dela no ambiente, ok? A Tsar Bomb, ela tinha 57 megatons. Megatons significa 57 mil toneladas de TNT. Isso aqui de TNT, você explode todo esse edifício. Imagina 57 mil toneladas de TNT. Afastaram a câmera muitos e muitos quilômetros e detonaram com medo, porque existia um risco da Tsar alcançar a atmosfera, e se ela alcança a atmosfera, ferrou. Existia riscos dela talvez mexer com um pouco do eixo da Terra. Isso eu acho que isso aí é uma lenda, né? Mas se mexe com o eixo da Terra, meu amigo, tudo que a gente conhece como Terra, ela vai virar uma grande descarga. O teste nuclear da Tsar Bomb, ela foi um tapa na cara do mundo. Ela foi filmada e quando ela é detonada, ela abre o céu em pouquíssimos segundos. Vocês têm ideia? A Tsar Bomb, ela era mais de 100 vezes mais mortífera, mais forte do que a bomba de Hiroshima. É como se a Tsar Bomb fosse isso aqui, ó, e a Hiroshima fosse isso.
E Hiroshima matou 100 mil pessoas. Imagina o que é capaz de atiçar bomba. Então a humanidade está muito preocupada. Ela está olhando bomba, 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 bomba. Fala, porra, se esses caras entrarem em guerra, acabou o mundo. E de fato, era um risco muito verdadeiro. E eles queriam e disputavam o tempo inteiro em cada momento. Então, eles também vão fazer aquela que é talvez a parte mais romântica da Guerra Fria, que é a corrida espacial. E os russos tomaram a dianteira. Em 57, os russos, eles lançaram o primeiro satélite artificial da história. E no mesmo ano, lançaram o primeiro ser vivo da história, a cadelinha Laika, que também vai se transformar no primeiro ser morto no espaço, porque jogaram a Laika para não trazer de volta. Então eles colocaram um satélite artificial em órbita e lançaram um ser vivo em órbita e a cadelinha sobreviveu, o que mostrava que era possível o homem também ir para o espaço. Os americanos ficaram loucos. Os russos estão mandando satélites, daqui a pouco eles estão espionando a gente do espaço, do céu. Gastaram bilhões e bilhões de dólares para fazer a NASA. E apenas um ano depois, a NASA mandou o Explorer 1, o primeiro satélite artificial americano. Mas, na virada para a década de 60, a Rússia dava mais um passo e colocava o primeiro homem em órbita. Yuri Gagarin era o nome dele. Gagarin, quando chegou em órbita e olhou, filmando, disse a célebre frase que tanto encantou a humanidade: a Terra é azul. Porque a gente já cresceu com fotos da Terra, né? Desde pequenininho a gente já vê. Mas era muito interessante para o mundo ver uma foto da Terra toda azul. Logo um planeta que se chama Terra. Enquanto, na verdade, a imensidão de água assume um azul que sobrepõe e sobressai as cores dos continentes. Os americanos, então, precisavam fazer alguma coisa muito maior, porque eles estavam atrás. Os russos já tinham construído uma base espacial, já eram capazes de viajar ao redor da Terra por meses, e os americanos mandavam seus macaquinhos que morriam com explosões e missões falidas. Então, em 69, em uma transmissão ao vivo, o mundo inteiro parou para assistir a nave Apollo 11 ser lançada para levar Neil Armstrong e sua equipe para dar o primeiro passo na Lua. E aí todo mundo escutou quando ele estava lá, o primeiro passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E todo mundo ficou encantado, falou, caraca, o homem foi para a Lua, como é que pode? É claro que existem muitas teorias dizendo que os americanos não foram. Não foram, não tinha... Como é que eles iam transmitir isso do espaço? Tinha bateria. E a pegada na Lua? O solo lunar é muito semelhante ao fundo de um oceano. Como é que tem sombra se não tem luz? Tá, tem luz, então tem sombra. E sombra de cada lado. Como é que a bandeira tremulando não pode ventar? E durante muito tempo, ainda mais quando eu era mais moleque, eu não acreditava também não. Mas eu fui perguntar para pessoas que sabiam muito mais do que eu. Os meus professores, meus colegas de física. E todos eles afirmam para mim e me explicam em cada situação o porquê que realmente os americanos foram. Enfim, perguntem para os seus professores que eles vão te explicar a questão da luz, a Terra emite luz e a Lua também, então as sombras podem se diversificar, aquilo não é vento, é a força que o cara impõe, então o vento fica, a força fica sendo exercida. Mas isso aí o cara de física vai te explicar muito melhor do que eu. Mas a minha maior resposta em relação a se os americanos foram ou não, foi a própria Rússia. Só tinha um país no mundo com tecnologia capaz de acompanhar de perto a expedição americana. E era a Rússia. Qual foi o primeiro país a parabenizar os americanos pela expedição? A Rússia. Se eles não fossem, a Rússia ia ser a primeira a falar, não foi não. Eu estava aqui vendo, vocês não foram na Lua mesmo. Aí a pergunta, então por que a Rússia nunca foi? Para quê? Tem petróleo? Tem ferro? Tem lítio? Tem cobre? Manganês? Tem água? Tem nada na Lua.
Então tu vai fazer o que na Lua? Era só uma questão desse desafio humano e, óbvio, evidente, uma grande propaganda que os americanos vão fazer em relação à corrida espacial. Era tanta vibração que Neil Armstrong foi recebido por mais de 1 milhão de pessoas e quando ele cortou o cabelo, o barbeiro vendeu as mechinhas de cabelo dele, leiloou por mais de $100 mil cada uma. Para vocês entenderem o que significava o homem pisar na Lua naquele momento. Agora, a União Soviética ela não estava preocupada com a Lua. Ela já tinha mandado sondas para Marte. Então ela já estava pensando em outra história. Só que a União Soviética não tem patrocínio de ninguém, né? Então é muito mais complicado gastar rios de dinheiro em algo que não lhe vai dar nada em troca. Pessoal, nós estamos na década de 40, na segunda metade da década de 40 e muita coisa vai acontecer nesse momento de bipolaridade. Bom, primeiro, a Grécia. A Grécia entra em uma guerra civil. Os comunistas gregos não queriam fazer parte da zona de influência soviética. E aí entraram uma grande guerra entre eles mesmos, comunistas e capitalistas, para decidir o que aconteceria. A Inglaterra estava tentando intermediar o movimento, mandou tropas para a Grécia. Só que a Inglaterra estava completamente quebrada. Então ela não tinha como se dar o luxo de ficar mandando tropas para a Grécia, para um problema que não é dela. O tio Sam falou, Inglaterra, fica tranquila, deixa que eu resolvo isso aí. E os americanos então mandaram suas tropas para a Grécia para resolver o problema da guerra civil, pisaram na Europa e nunca mais saíram. A Rússia sabe que os americanos estão cercando eles, porque, por exemplo, o Irã também recebeu tropas americanas que se instalaram aqui, até a Revolução Iraniana, ficando apenas a 11 mil quilômetros da União Soviética. A Turquia também contou com colaboração americana. E adivinha o que os americanos fizeram? Instalaram mísseis na Turquia. O que está acontecendo é que a União Soviética está ficando cercada. E ela sabe que cada vez que ela se retirar de um território, uma base americana vai surgir ali. Então é um momento muito complicado. Até porque os seus supostos aliados também não estão colaborando. A Iugoslávia, do Marechal Tito, ela tinha resistido sozinha aos avanços nazistas. O Tito era um herói nacional, um cara que conseguiu enfrentar Hitler com tropas muito menores. E ele era socialista, andava com a boina, com a estrela vermelha. Só que ele não queria necessariamente fazer parte do bloco da União Soviética. É simples. Ele não quer abaixar a cabeça para Stalin. Ele quer comandar o seu país da forma que ele achar melhor. Stalin, então, faz um grande embargo na Iugoslávia. E a Iugoslávia olha para os Estados Unidos e adivinha? O Plano Marshall abre uma exceção e vai emprestar dinheiro para a Iugoslávia. Então você vê que o momento de Guerra Fria e que onde os americanos podem se instaurar para avançar sobre o socialismo, eles fazem. E a União Soviética está preocupada numa grande defesa que ela não está conseguindo manter. Mas não só de más notícias você vai ter em relação ao socialismo. Porque em 1949 eclodia a Revolução Chinesa. Bom, o que era a China, né, galera? A China era uma região enorme que é explorada no século XIX por todas as potências europeias, incluindo e mais os Estados Unidos. Rússia, Holanda, França, Inglaterra, todos. E a China não consegue fazer um desenvolvimento. Em 1910, então a China, ela acaba com o Império e proclama uma República Chinesa. A República Chinesa é governada por um partido. E esse partido chama-se Kuomintang, ok? Até então tudo bem. O problema é... Desculpa, gente. O Kuomintang, ele vê também as ideologias socialistas crescendo dentro da China.
E aí se forma um partido, o PCC, o Partido de Comunista Chinês, liderado pelo bibliotecário Mao Tse-tung. Nesse momento não haviam problemas. O Kuomintang e o Partido Comunista disputavam eleições normalmente, não existia nenhum tipo de conflito. Mas aí nós entramos em 1937, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Quem vai invadir a China? Podia ter deixado aqui, né? O Japão. E eu te falei que o Japão vai cometer diversas atrocidades na China, o que vai gerar um sentimento de ódio que dura até hoje. Você vê que volta e meia eles se desentendem por rotas no oceano, etc. O fato é que, quando Hiroshima e Nagasaki são jogadas e destruídas e o Japão assina a rendição, volta a liberdade da República Chinesa. Só que o Kuomintang não é mais governado por Sun Yat-sen. Agora ele é governado por um cara chamado Chiang Kai-shek. E a primeira coisa que o Chiang Kai-shek faz é tentar fechar o Partido Comunista. Começa, então, uma guerra civil. Nas primeiras batalhas, Mao Tse-tung é derrotado. Então, ele resolve sair das cidades e fazer uma longa marcha, acumulando trabalhadores camponeses para lutarem pela Revolução Socialista. E aí, então, ele tem muito sucesso no campo, porque ele consegue reunir uma quantidade imensa de pessoas para uma segunda guerra. Nessa outra guerra, aliás, nessa outra batalha da Guerra Civil, o Mao Tse-tung tem a vitória definitiva. Chiang Kai-shek não tem outra alternativa a não ser fugir da China e se exilar na ilha de Taiwan. Nasce, então, a República Popular da China. Mao Tse-tung olha para cima e fala: Stalin, tô contigo. Stalin fala: pô, Mao, vambora, vamos industrializar. A China, então, vai conseguir fazer a maior reforma agrária do mundo e começa um plano de desenvolvimento industrial baseado com o modelo e suporte soviético, chamados planos quinquenais, o mesmo nome que Stalin usou em 1929. Então, China e Rússia, nesse momento, são as melhores amigas, ok? A China vai passar por vários planos de modernizações, ok? O grande salto para frente, etc. Mas isso aí, a geografia te explica melhor. O que eu quero te falar é que na década de 60, a China vivia uma instabilidade muito maior. A revolução, de fato, tinha triunfado e era necessário fazer uma grande comemoração. Então, você vai ter o início da chamada Revolução Cultural. A Revolução Cultural é uma grande exaltação à nação socialista, é uma grande exaltação ao socialismo e principalmente ao líder Mao Tse-tung. Então, as boinas comunistas viram moda no mundo inteiro. Todos andavam com o livro vermelho na China, onde se falava das orientações. A arte agora não é mais uma arte livre. Ela tem que se transformar numa arte engajada. Então, se eu for pintar alguma coisa, eu não vou pintar uma maçã, a paisagem, eu vou pintar o Mao Tse-tung. Eu vou pintar os trabalhadores, eu vou pintar o exército, eu vou pintar coisas que manifestem amor pela pátria. Com a morte de Mao Tse-tung para Deng Xiaoping, a gente fala no segundo bloco da aula de imperialismo. Beleza? Bom, vamos voltar para 49 então. Quando a gente entra em 1950, mais um problema vai acontecer. Dessa vez, na Coreia. Porque a Coreia também tinha sido ocupada pelo Japão. E também foi desocupada pelo Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Acontece que a Coreia ela faz fronteira com a China e faz fronteira com a Rússia. Logo, a possibilidade dela se transformar num país socialista é muito grande. E aí quem é que vai interferir? Claro, o Capitão América. E aí o tio Sam fala, não, peraí, vamos fazer uma conferência aqui. E por que a Coreia vai virar socialista? Então, melhor, pega o paralelo de 36 graus e vamos no meio. E talvez essa seja a maior mania da Guerra Fria, divisão. Então, o norte, que já está ligado com a China, socialista, e o sul, capitalista. Quando rola essa divisão, os americanos vão fazer na Coreia do Sul a mesma coisa que eles vão fazer em Berlim. Os americanos gastaram mais dinheiro em Berlim do que em toda a América Latina. Por quê? Porque isso aqui é vitrine.
aonde o socialismo e o capitalismo estiverem próximos, vai ter muito capital americano para demonstrar superioridade, para estimular migrações, entenderam? Na Coreia não foi diferente. Acontece que, de fato, se criou um sentimento de muita rivalidade entre o Sul e o Norte. O Sul provocava, criava, raptava emissários na fronteira. A fronteira sempre era modificada e haviam conflitos. Então, quando a gente chega em 49, o Norte invade o Sul. Quando o Norte declara guerra ao Sul, a ONU imediatamente detecta o Norte como invasor e vai mandar 14 países para fazer essa intervenção. Os americanos não gostam de ir sozinhos. Então o tio Sam foi buscando aliados em todos os lugares, ok? Todos os lugares. Chegou no Brasil. Quem estava no Brasil? Vargas. Era o segundo governo de Vargas. E aí os americanos falaram assim, e aí Vargas, vamos para a Coreia? Hã? Vamos invadir a Coreia, defender a Coreia do Sul, capitalista como nós. Mas por que eu vou mandar soldado brasileiro para a Coreia? Para combater o comunismo. E o Vargas falou, não vou mandar soldado brasileiro para a Coreia, tá maluco, os Estados Unidos? Eu não tenho nada a ver com aquilo. Vocês que se virem. E não mandou. Aí o tio Sam falou, caraca, qual é a de Vargas? Dá um relatório do Vargas aí, senhor. Ele criou uma empresa de distribuição de energia. Qual o nome? Eletrobras. Ela pertence a quem? Ao Estado. Ele criou um banco para desenvolver a indústria nacional. Qual o nome? BNDE. Pertence a quem? Ao Estado. Ele criou a Petrobras. Ele explora o petróleo com tecnologia nacional. Mentira que é do Estado? É do Estado. Vargas aumenta salário mínimo, com seu ministro do Trabalho, João Goulart, cria 13º, esse cara está parecendo um tanto comunista, não está não? Então os americanos começam a apoiar as oposições, principalmente na figura do dono da tribuna da imprensa, chamado Carlos Lacerda. Isso vai levar ao suicídio de Vargas, mas isso aí o senhor Figa te conta no outro videozinho. Vamos voltar para a Coreia. O todo poderoso general MacArthur, ele é enviado para a Coreia. E aí ele começa a subir e invade a Coreia do Norte. Acontece que a China já tinha avisado que ela nunca iria permitir a destruição completa da Coreia do Norte. Já tinham 1 milhão de mortos. A China, então, entra na guerra. E quando a China entra na guerra, a ONU fica desesperada. A ONU fala, pelo amor de Deus, para. Por quê? Se a China entra na guerra, daqui a pouco a Rússia entra. Se a Rússia entra, a Inglaterra entra e aí ferrou, a gente tem uma terceira guerra mundial. Então, China e Estados Unidos, vamos sentar e conversar. Depois de muita negociação, nasce um armistício, a chamada Paz de Panmunjom. A ideia era muito simples. O Norte mantém o Norte, o Sul mantém o Sul. Socialista mantém o socialista, capitalista mantém o capitalista. A questão é que as Coreias não fizeram parte dessa negociação. Então, quer dizer, elas não participaram. Logo, elas, até os dias de hoje, é por isso que elas estão sempre se desentendendo, as Coreias falam que se qualquer uma delas atacar, é normal, porque elas não assinaram o tratado de paz nenhuma. Então, elas se consideram em guerra até hoje. Até hoje, elas se consideram em guerra. A paz de Panmunjom não foi oficializada pelos dois países. Mas, enfim, a Guerra Fria conseguiu criar mais uma rivalidade e conseguiu criar mais um sentimento de ódio. Assim como vai acontecer em Berlim. Como eu já te falei, os americanos jogaram em Berlim uma quantidade infinita de dinheiro. Então, Berlim já tinha Coca-Cola, já tinha McDonald's, já tinha todas as grandes empresas americanas, já foram reconstruindo tudo. Por quê? Porque Berlim era dividida com apenas um arame farpado. A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, a parte soviética e a parte americana. Então os americanos queriam mostrar para os orientais, como é que nós somos melhores. E de fato eles tinham dinheiro, então era mais fácil fazer isso. Muitas fugas estavam acontecendo. A galera saía do Oriente
pulava a cerca, era farpado, se machucava, já era recebido do outro lado, puxavam e fugiam. Isso Stalin sabia que era estimulado pelos Estados Unidos. Então a União Soviética estava ficando muito puta com essa história. O que o Stalin fez? Bloqueio terrestre e bloqueio ferroviário. Falou, ninguém pode mais sair de Berlim, ok? E ele vai fazer um bloqueio aqui, ó. Nenhum país, nenhum desses capitalistas pode entrar em território porque está bloqueado. O que os americanos fizeram? Abusados como são, começaram a mandar por avião. Já que é bloqueio terrestre, não tem bloqueio aéreo. Então eles mandavam suprimentos e produtos capitalistas em caixas para toda a parte da Alemanha Oriental e Berlim. Então estava lá passando um cara, de repente chegava um paraquedazinha com uma caixa, aí o cara abria e, caraca, um Big Mac, mano, e comia parado. Quer dizer, os americanos estavam provocando a União Soviética. Aí Stalin falou, bom, o próximo avião que entrar em território russo vai ser abatido. Aí a coisa ficou séria, porque ele também decretou um bloqueio aéreo. E aí os Estados Unidos não mandaram mais aviões, porque eles não são bobos, né? Que eles não querem uma terceira guerra mundial. Mas, logo em seguida, eles transformaram isso aqui todo, as três partes do Ocidente, em apenas uma, chamada República Federal da Alemanha, a famosa RFA. Logo em seguida, a União Soviética vai fazer o mesmo e vai transformar isso aqui em RDA, República Democrática da Alemanha. E mais uma vez a bipolaridade continua se afastando e as duas potências não conversando. Até 53. O que acontece em 53? Stalin morre. Pô, mas então o Truman vai fazer o que ele quer? Não. O mandato do Truman tinha acabado. Então tem eleições nos Estados Unidos e o Partido Comunista vai escolher o seu novo representante na União Soviética. O mundo ficou chateado, porque colocaram na liderança da União Soviética um ex-general de guerra chamado Nikita Khrushchev. E pior, colocaram na presidência americana um ex-general de guerra chamado Eisenhower. Então todo mundo pensou, porra, agora vai dar merda. Agora esses caras vão entrar numa guerra. Não. Porque Khrushchev surpreendeu o mundo inteiro, quando ele começa um processo chamado desestalinização. Stalin perseguiu vários membros da família de Khrushchev, e Khrushchev odiava Stalin. Então, quando ele assume, ele promete acabar com o legado stalinista e mostra para o mundo inteiro todas as atrocidades que Stalin tinha cometido. Compreendo que a gente já sabe, porque nós estamos falando aqui do futuro em relação ao passado, ao presente em relação ao passado. Mas, na época, ninguém sabia o que estava acontecendo na União Soviética. Ninguém sabia dos expurgos de Moscou, dos exílios na Sibéria, dos pelotões de fuzilamentos, ninguém sabia. Então, quando mostraram um próprio comunista falando mal do seu antigo líder e mostrando as suas arbitrariedades, aquilo foi um impacto muito grande para o comunismo internacional. Muitos socialistas pensaram, pô, não é por isso que eu estou lutando. Inclusive no Brasil. É o momento que o PCB se divide entre aqueles que vão continuar ligados a Moscou e aqueles que vão fazer uma política independente. E aí você tem o PCB e o PCdoB. Até hoje, dois partidos existem e lançam seus deputados na Câmara. Bom, esse processo de desestalinização foi algo que a humanidade gostou. Falou, pô, agora talvez seja possível os dois conversarem. E é exatamente o que acontece. Então começa um período que nós chamamos de coexistência pacífica. Agora é possível a União Soviética e os Estados Unidos conviverem sem querer se explodirem, se matarem o tempo inteiro, porque esses dois novos líderes são diferentes dos antigos. A Iugoslávia olha para a Rússia agora e fala, pô, Khrushchev, eu tô contigo, pode contar com o Marechal Tito aqui.
Então a Iugoslávia ela começa a se aproximar mais, porque não é mais o ditador Stalin. Agora, por outro lado, e a China? A China, de Mao Tse-tung, era uma grande amiga da Rússia de Stalin. E agora o Khrushchev, além de não ser mais o Stalin, ainda está denunciando tudo que o Stalin fez. O Mao não gostou. E aí o Mao Tse-tung aconselhou Nikita Khrushchev várias vezes a não forçar o processo de desestalinização, senão ele mesmo perderia a força. Entenderam? O fato é que agora parece que tempos melhores virão. Não é isso? A Iugoslávia, ela começa a fomentar a organização de uma conferência chamada Conferência de Bandung, em 61. O terceiro mundo começa a se organizar para tentar não ficar ligado nem ao primeiro mundo capitalista, nem ao segundo mundo socialista, mas tentar falar sobre a independência da África, que mantém várias colônias ainda sob o domínio da Europa, ok? E o Tito lança um termo que vai ser muito utilizado por vários países, chamado não alinhado. Eu sou um país não alinhado, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, ok? Bom, depois que o Khrushchev começa o processo de desestalinização dentro da 20ª PCU, do Partido Comunista, alguns países do leste que estavam sob o domínio da União Soviética e que nunca teriam coragem de se levantar contra Stalin, se levantam contra Khrushchev. E aí, ó, o Mao Tse-tung falou, eu avisei que isso ia acontecer. A Hungria, em 1956, faz uma grande insurreição contra o domínio soviético, tentando liberdade em relação ao Kremlin e que ela pudesse governar com suas próprias pernas e fazer um país, um partido democrático. O Khrushchev mostrou que ele não estaria aberto a nenhum tipo de concessão. Então, tanques de guerra mataram 50 mil húngaros. O Exército Vermelho mostrou que mesmo denunciando o que o Stalin tinha cometido, ele nunca ia permitir a fragmentação da área de influência socialista. Os americanos utilizaram a insurreição húngara para criticar e denunciar o socialismo. Olha como eles são covardes, eles invadiram a Hungria, mataram 50 mil, não respeitam a liberdade do povo. União Soviética, vocês têm que respeitar a posição de cada país. Se eles querem fazer uma revolução, vocês não podem se meter. Opa! Os americanos receberam uma notícia. Que aqui, ó, a 100 milhas da Flórida, acontecia uma outra revolução. A Revolução Cubana. E aí ficou difícil, né? Criticar a insurreição húngara quando os americanos estão doidos para tomar as mesmas atitudes de intervenção. Cuba sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Cuba, ela era tão presente na vida americana que no século XIX chegou-se a elaborar um plano para anexar Cuba aos Estados Unidos. Os estados do sul queriam anexar Cuba. Reparem que a bandeira cubana ela tem as cores dos Estados Unidos e ela tem uma estrela, como se ela fosse mais um estado dentro do país. Porque essa foi a bandeira dos anexacionistas, os caras que queriam a anexação de Cuba. E ela é idêntica não, mas ela é muito, muito, muito semelhante à bandeira do Texas. Se vocês botarem no Google Imagem bandeira do Texas, vocês vão ver lá a bandeira cubana, a bandeira do Texas, é muito parecida. Isso é um resquício de uma Cuba que praticamente pertencia aos Estados Unidos. Mas eu vou te contar uma outra história agora, para falar de Revolução Cubana. Porque quando Cuba lutou contra a Espanha, os Estados Unidos interviram. Eles afundaram um navio chamado navio Marne e disseram que os espanhóis tinham afundado. E aí os americanos entraram na guerra, ajudaram Cuba a se emancipar da Espanha. Lógico que nada de graça nessa vida, construíram uma base naval em Guantánamo, na chamada Emenda Platt, ok? Muitos espanhóis voltaram depois da guerra. E alguns ficaram em Cuba tentando uma nova vida. Entre esses espanhóis que ficaram,
tinha um cara chamado Ángel Castro. Ángel era um soldado, semi-analfabeto, não entendia muita coisa, e ele viu chegando as empresas americanas com toda a força do mundo, não é? E os americanos transformaram Cuba numa colônia de férias. Cassinos, bordéis, resorts, local de lavagem de dinheiro, até a máfia de Chicago lavava dinheiro em Cuba. Cuba ficava aqui, galera, você vai de lancha, tu vai de barco, tu vai de qualquer embarque, se brincar, até de jet ski tu vai. Cuba era muito perto, então você chegava em Cuba, você tinha o Caribe, aquelas praias maravilhosas, e o melhor de tudo, você não tinha a Constituição americana. Esse foi um processo longo. Cuba tinha tanto dinheiro externo que Havana foi considerada a cidade mais bonita da América. E hoje, você olha para o centro de Havana, é uma cidade no passado. É uma cidade no passado. Mas você vê como era glorioso os seus edifícios. O Hotel Telégrafo, o Palácio do Governo, que é uma réplica da Casa Branca, o cinema, é uma coisa incrível. Porque ali alimentava tudo com dólar americano. Só que no interior era mais profunda a miséria. Cuba era tão pobre que as famílias tinham apenas um prato de comida. Comia o prato, um garfo, passava para o irmão, passava para outro irmão e voltava. Era assim que a maioria das famílias cubanas. Então você tinha um centro com muito dinheiro e uma pequena burguesia endinheirada, o resto de Cuba era miserável. Uma grande empresa de exploração de gêneros agrícolas americanas entrou em Cuba. Chamava United Fruits. E essa empresa, ela arrendava e depois plantava banana, todo tipo de produto, de frutas. E aí o Ángel Castro começou a trabalhar para essa empresa. Qual era a função dele? Ele detectava os locais, arrendava aquilo, dava a posição para a United chegava lá e comprava. Malandramente, o que ele fazia? O pouco dinheiro que ele tinha do exército, ele comprou um terreno ao lado. Quando a United comprava dele. E ele vendia mais caro. Então assim ele foi fazendo dinheiro. E foi fazendo muito dinheiro a ponto de conseguir se transformar num homem rico. Comprou um grande terreno na província de Birã, se casou e ali começou a constituir sua família. Teve o primeiro filho chamado Ramon Castro, o segundo filho chamado Fidel Castro, a terceira era uma menina chamada Juanita, o quarto filho era Ramon Castro e mais duas mais novas, Emilita e a outra menina que eu não lembro o nome. Ramon cresceu com o pai trabalhando pra caramba, então trabalhava na fazenda, no trator, nos negócios, no gado, etc. E já Fidel e Juanita não. Como o Ángel não tinha instrução educacional, ele queria que os filhos tivessem. Então ele pegou o Fidel Castro, Fidel e Juanita e mandou para o sul. Mandou para uma professora de português. E eles moraram com essa professora de português e tiveram aula de latim, tiveram aula de piano, tiveram aula de um monte de coisa. Aprenderam as operações básicas e regressaram para a fazenda, já alfabetizados. Fidel então é mandado para a única escola que existia em Cuba, que era a escola jesuítica, que era muito cara, mas o pai estava bem de vida, podia pagar. Então Fidel passou nos exames e estudou a vida inteira nessa escola jesuítica. Acabou o ensino médio, era a hora de ingressar numa universidade. Estudou e conseguiu ser aprovado na Universidade Nacional de Havana, num dos cursos mais difíceis, que era o curso de Direito. Foi na faculdade que Fidel começou a ter contato com a política. Participava de grêmio estudantil, participava de movimento, e até o momento que ele se filiou a um partido chamado Partido Ortodoxo. E aí que Fidel foi ganhando uma conscientização política que não era comunista nesse momento. Nada tinha de socialismo. Fidel era anti-imperialismo, principalmente anti-americano. Ele estava vendo em Havana o quanto os americanos ocupavam as melhores casas. Todas as melhores casas de Havana pertenciam aos americanos. Existiam bairros fechados que os cubanos não podiam entrar na praia porque esses bairros fechados eram de americanos. Era tipo uma região dos lagos. Então Fidel não se conformava com essa atitude americana
de manipular e controlar Cuba. E ele chegou a um ponto de revolta tão grande que ele conheceu um grupo de pessoas que estavam fazendo um treinamento militar para ir para Guatemala e impedir uma intervenção americana. E aí Fidel, no auge dos seus 20 anos, fez o treinamento militar, foi onde ele aprendeu as técnicas de guerrilha que ele vai utilizar daqui a pouco, e foi com os caras para Guatemala. Conclusão, foi um fracasso, os americanos mataram boa parte deles, Fidel quase morre, teve que pular de um navio, nadou não sei quantos quilômetros, a sorte que ele era um bom nadador. Chegou em Cuba, teve que andar mais não sei quantos quilômetros até chegar na fazenda. Chegou na fazenda machucado, magro, todo barbudo, os pais não entenderam nada, não sabiam o que tinha acontecido. Ele explicou, os pais ficaram super chateados, pô, largou a faculdade para fazer revolução no país dos outros, não sei o quê. E aí Fidel prometeu para o pai que não ia se envolver mais com política. Como o semestre da faculdade estava perdido, ele acabou ficando na fazenda e começou a estudar as matérias atrasadas para recuperar quando ele voltasse para o semestre. Foi aí que Raul já estava mais crescido e se aproximou de Fidel. E aí os dois passavam horas e horas conversando. Fidel falando sobre os teóricos iluministas, sobre a filosofia, sobre tudo. E o Raul ficou encantado com a inteligência do irmão. Quando o Fidel foi embora, Raul pediu ao pai para voltar a estudar. O pai permitiu e Raul foi para a escola jesuítica. Acabou o ensino médio, pediu ao pai para tentar fazer a faculdade, o pai permitiu, e ele fez prova para a Universidade de Habana. E também foi aprovado. Só que ele não fez direito, ele fez sociologia. E o Raul não entrou no partido nacionalista, no partido ortodoxo do Fidel. Ele entrou no Partido Comunista. Então, o primeiro comunista da família da família Castro, não é o Fidel, é o Raul. E, como os dois moravam juntos, as madrugadas que eles passavam debatendo ideias, era o Fidel escutando muito do que o Raul tinha para dizer sobre o movimento socialista. Então, muito do Fidel se transformar num comunista no futuro é graças a Raul. Mas nesse momento, Fidel não queria mais saber de política. Se formou, abriu um escritório de advocacia no centro de Habana, se casou, teve um filhinho chamado Fidelito e começou a trabalhar. Só que muitas pessoas pobres procuravam Fidel para se aconselhar em relação a direitos trabalhistas, aquela coisa toda. E aí Fidel foi começando a atender uma série de trabalhadores pobres e começou a ganhar uma fama. Então Fidel dividiu de verdade o seu expediente. De manhã ele atendia as pessoas que podiam pagar e à tarde ele atendia as pessoas que não podiam pagar. E aí ele virou um homem muito popular, como o advogado dos pobres, o advogado dos trabalhadores, aquela coisa. O que Fidel pensou? Falou, pô, eu já tenho popularidade suficiente para me candidatar. Eu prometi para meu pai não me mover com política, mas com revolução. Agora eu quero me candidatar, pô. Então Fidel resgata a filiação dele do Partido Ortodoxo e vai lançar candidatura. Ao mesmo tempo ele conseguiu um horário no rádio e ele já estava eleito, ia ser eleito e acabou. Só que aí Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado. Marcha com os militares, derruba o presidente, assume o poder, fecha o Congresso e suspende as eleições. Fidel ficou muito puto da vida. E aí, ele escreveu um texto que foi publicado, que é bem maior do que eu vou falar, mas era mais ou menos assim. Existia um país onde havia eleições, onde haviam partidos, onde havia liberdade. Hoje não existe mais esse país, hoje existe Cuba. Esse texto, mais tarde, anos mais tarde, foi jogado na cara do Fidel, quando ele também fechou o partido, etc. De qualquer maneira, Fidel Castro entendeu que ele não ia conseguir, não era nem chegar ao poder, mas o justo era derrubar esse governo golpista. E como é que ele poderia derrubar esse governo golpista? Somente através de uma revolução. Então ele e Raul e outros companheiros tentaram organizar, então, uma investida contra a Habana. Roubaram um caminhão militar, botaram fardas, se disfarçaram de soldados e bateram na porta de um quartel.
chamado Quartel de Moncada. E ali jogaram o farol para que os portões se abrissem. O sentinela, né, o vigia da hora, da noite, foi lá olhar. Ele viu que não conhecia ninguém. No que ele não conhecia ninguém, ele percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto, avisou os companheiros, o quartel abriu fogo. Foi um massacre. Todo mundo correu, uma galera morta, aquela confusão e a rádio noticia, ó, assalto ao quartel de Moncada, já estão 13 mortos, não sei o que lá, blá, 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 blá. Entre eles os irmãos Castro. Aí a mãe de Fidel, desmaia. A irmã pega o carro da família e parte para Habana. Chegou em Habana e falou, cadê os mortos? Estão ali. E ela foi ver o corpo dos irmãos. Não estavam lá. E aí, nessa confusão, cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Ela recebeu um telefonema. Falou, ó, tem um cara aqui, numa cidade próxima, que foi preso e ele tem as características muito parecidas com a de Raul. Juanita partiu para lá. Quando chegou lá, era o Raul. E aí ela percebeu o seguinte, que anunciaram como mortos justamente porque a ordem era matar todo mundo. E aí ela foi na rádio do Fidel e botou o Raul para falar. E o Raul falou, ó, tô vivo, hein, galera. Se encontrarem meu irmão morto é porque o presidente mandou matar e tal. E aí foi nessa que o Fidel se entrega na frente de todo mundo. E aí os dois são presos, mas não são executados. Fidel fez a defesa dos dois. Essa defesa virou um livro chamado A História Me Absolverá. E disponível em algumas bibliotecas, mas foram condenados à prisão. Na cela, a primeira refeição que entregaram para Fidel, o soldado olhou para Fidel e fez assim, ó. E aí Fidel percebeu que estava envenenado. A partir de então, ele só vai comer a comida da mãe e da sua nova companheira, já que a sua esposa era filha de um segurança, de um homem do governo golpista do qual Fidel não gostava. Então ele e o sogro se desentenderam e ele acabou afetando o casamento e se divorciou. Bom, eles passaram 2 anos na prisão. Saíram da prisão e já saíram de Cuba. Porque sabia que uma bala perdida ia acabar encontrando eles dentro do país. Foram para o México. E no México começaram a organizar novamente a Revolução. Juanita em Cuba coletava o dinheiro das pessoas que queriam ajudar e mandavam dinheiro para Fidel. Fidel no México comprava armas, munição e começava a chamar as pessoas que queriam fazer o processo revolucionário. Um dia no México, Raul saiu e parou no bar, jantou e começou a conversar com o garçom, conversa fluindo, o garçom fechou o bar e os dois saíram conversando por aí. E ele viu que aquele garçom, que era de tendências comunistas, era comunista, declarado, não era um simples garçom. Na verdade, era um médico com diploma de medicina argentino, que tinha abandonado o seu país para conhecer o seu continente e lutar pelas minorias. Aliás, e lutar pelas desigualdades, lutar pela igualdade social. Esse cara chamava-se Ernesto Guevara, apelidado carinhosamente depois de Che. Raul falou de Che para Fidel. E Fidel achou que seria uma ótima ideia colocar um médico junto com o grupo. Os dois se conheceram e aí foi uma grande amizade que se formou logo de cara. Fidel comprou o barco chamava-se Grandmother, ele abreviou somente para Grama, e botou 80 pessoas, até hoje o nome do jornal cubano chama Grama, colocou 80 pessoas no barco que tinha capacidade para 15, e partiu para Cuba. É claro que esse barco começou a afundar. E eles tiveram que jogar as armas fora. O barco continuou afundando. Começaram a jogar munição fora. O barco continuou afundando até que as pessoas foram jogadas fora, mas claro, amarradas em corda. E aí o barco demorou 3 dias a mais para chegar. O que Fidel não esperava é que a CIA já estava monitorando todos os passos dele. E já tinha avisado ao Fulgêncio Batista, que já tinha posicionado todas as suas tropas na praia de Riron. E aí o desembarque foi um desastre. Dos 80, sobreviveram 13, alguma coisa nesse, 12 ou 13.
E mais uma vez os jornais avisaram. Os irmãos Castro estão mortos. Agora a família Castro não tinha o que fazer. Não sabia onde eles estavam. Todos desaparecidos, aquela confusão danada. Um dia, chega na fazenda um bilhetinho, escrito, velha, estamos bem, assinado Luar. Luar é Raul ao contrário. E Juanita sabia disso, ela falou, eles estão vivos, mãe, beleza. Eles mantiveram o plano inicial e foram para a Serra Maestra. Acontece que eles precisavam falar para o povo que eles estavam vivos, porque dessa forma muitos subiriam Serra Maestra para fazer parte da Revolução. Só que enquanto o governo insistisse que eles estavam mortos, não ia acontecer nada. E aí, um jornalista do New York Times, vendo essa confusão que estava em Cuba, pegou a passagem, foi para Cuba, chegou em Cuba, foi até a Serra Maestra, botou a mochilinha e começou a subir a Serra Maestra, sozinho, maluco. Em algum momento, algum guerrilheiro olhou e falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou jornalista, queria falar com o Fidel. Fidel, tem um jornalista americano aqui, ó. Ele que tu quer, gringo. Falou, eu quero fazer uma entrevista com você, Fidel. E aí Fidel falou, porra, ótima ideia. Ele fez a entrevista com o Fidel e publicou a entrevista na capa do New York Times. Aí todo mundo ficou sabendo que Fidel estava vivo. Ainda assim, o governo falou que o New York Times estava mentindo. Que não era verdade aquela entrevista, que era uma entrevista falsa, que o New York Times ia inventar uma mentira, uma entrevista. E a resposta do jornal no dia seguinte foi publicar a foto do Fidel com o jornalista. Aí acabou. De repente, milhares de pessoas começaram a subir Serra Maestra e aí a guerrilha começou e começa uma guerra civil. Depois de um ano, onde as tropas do governo não conseguem suprimir as tropas de Fidel, Fidel resolve sair de Serra Maestra. E aí ele vai botar Raul para uma frente, Camilo Cienfuegos para outra, e ele vai em direção à Habana. Che, nesse momento não era mais um médico, e sim um dos comandantes, vai ficar responsável por Serra Maestra, que era a base. Quando as três frentes já estavam bem avançadas, aí Che desceu e foi em direção a Santa Clara, onde ele vai ter uma grande vitória e onde hoje fica o museu, o Panteão do Che. Bom, os barbudos, como ficaram conhecidos, se aproximavam a cada dia de Habana e chegaram nas portas da cidade no dia 31 de dezembro. O presidente Fulgêncio Batista chegou no seu salão do palácio, onde estava tendo uma grande festa cheia de americanos, e falou, bom, pessoal, os revolucionários se aproximam da cidade, provavelmente eles vão tomá-la e eu estou indo embora. Então, um prazer, curtam a festa, mas eu estou indo embora do meu país. E foi embora. E ficou todo mundo assim. Revolucionários? Começaram a correr. Correria. Quando eles saíram das festas, a cidade estava comemorando. Os cubanos, viva os barbudos, viva a revolução, aquela coisa toda. E os americanos correndo desesperados para os seus barcos, tinha cubano bicando americano, aquela coisa. E aí todo mundo correndo, e eles passaram a noite inteira festejando o Ano Novo e o fim da ditadura de Fulgêncio Batista. No dia seguinte, Fidel chegava com o triunfo da Revolução sendo recebido por um centro de Habana completamente lotado. Então ele bota as caixas de som e junto com a sua nova companheira Célia Sanches faz um discurso emocionado para todos. Che viria a chegar 3 dias depois e aí o ministério nomeia Che como ministro da Agricultura e aí o Che já começa a fazer uma grande reforma agrária e começa a perseguir os opositores que ficaram no país. A maioria tinham fugido. Os que ficaram vão ser fuzilados no chamado El Paredón. Quando as notícias chegam na Casa Branca, o atual presidente Kennedy ficou enlouquecido. Falou, meu Deus do céu, caraca, a 127 quilômetros do meu país, agora eu tenho um país socialista. Detalhe é que em momento algum Fidel falou em socialismo. Mas, enfim, Kennedy então, para não ser hipócrita em relação à Hungria, já que eles tanto criticaram os russos por terem invadido a Hungria, os americanos não iam invadir Cuba. Mas,
pegaram os cubanos fugitivos e treinaram, armaram os caras da cabeça aos pés e falaram, vão para Cuba. E aí eles desembarcaram na Baía dos Porcos, achando que fossem ter apoio popular para derrubar Fidel. Não tiveram apoio de ninguém, morreu todo mundo e Fidel ainda ficou mostrando as armas americanas, as botas americanas, tudo americano e falou assim, olha só, porque os americanos estão intervindo no meu país. O povo apoia o meu governo e os americanos querem me derrubar. Foi um golpe, um soco no estômago do Kennedy. Agora, a Baía dos Porcos, na transição do Eisenhower para ele, ficaria marcada como uma intervenção americana mal sucedida, mesmo que não fosse direta. Ele não poderia permitir que Cuba respirasse. Então, Kennedy foi muito incisivo. Primeiro, vai expulsar Cuba da OEA. E aí, todos os países pressionados pelos Estados Unidos expulsaram Cuba da Organização dos Estados Americanos. Então, Cuba já ficou isolada. E depois vem a arma mais poderosa americana e a mais terrível de todas, que é um violento embargo econômico. Era um embargo dos Estados Unidos e de todos os países. Qualquer país que tenha relações comerciais com os Estados Unidos, se fizer negócios com Cuba, não faz negócio com os Estados Unidos. Ou seja, ninguém vai fazer negócio com Cuba. E aí você viu os diabéticos cubanos morrendo por falta de insulina, porque nem remédio entrava. E aí Fidel, mesmo fazendo um governo de justiça social, aquela coisa toda, ele não tinha nada no país dele. Ele precisava de produto externo. Então, ele teve a ideia. Num discurso de 1h30, ele termina com a seguinte frase: "Soy hoy e serei o último dia de minha vida no marxista-leninista." Sou hoje e serei até o último dia de minha vida um marxista-leninista. Foi um recado para quem? Para Khrushchev, claro. E aí Khrushchev, Fidel, tô indo para aí. Chegou Khrushchev e falou assim, Fidel, o que você tem aí? Eu tenho banana, eu compro. O que mais? Eu tenho rum, eu compro. O que mais? Eu tenho charuto, eu compro. O que mais? Acabou. O que é isso, Fidel? Acabou. Só tem isso, não tem mais nada. E o que você está precisando? Estou precisando de... Não, beleza, Fidel. Essa aliança com a União Soviética, você nunca vai ficar desguarnecido. Se abraçaram, beleza, aquela coisa toda. E aí Khrushchev falou assim, Fidel, só tem um favorzinho que eu queria pedir para você. Fidel com o charutão dele. Pode falar, Khrushchev. O que você acha da gente instalar alguns mísseis no teu país? Fidel fumou o charuto. Com uma condição, Khrushchev. Qual? Desde que esteja apontado para os Estados Unidos. Todo mundo se abraçaram, deram 2 beijinhos comunistas, falou, vamos instalar essa porra apontada para os Iancas. E começou a instalação dos mísseis. É claro que a CIA e o FBI estavam o tempo inteiro vigiando Cuba. E aí os caças, passando o espaço aéreo cubano, tiraram várias fotos. E aí, ao analisar as fotos, viram que eram fotos de uma rampa de lançamento. Fizeram as medições, tal proporção, pegaram o catálogo das armas soviéticas. Era um míssil soviético. Tenso. Quando apresentaram para Kennedy, as Forças Armadas falaram, senhor, os soviéticos estão instalando mísseis em Cuba e esses mísseis têm capacidade para afetar todo o Nordeste do nosso país, inclusive New York e Washington, D.C. 80 milhões de americanos correm risco com essas bombas de Khrushchev. Nós temos apenas 5 minutos para responder ao ataque. É como se os russos estivessem apontando uma arma para a nossa cara. O Kennedy falou, Khrushchev é louco. Ele quer uma 3ª guerra mundial? Senhores, o que vocês me propõem? Simples. Uma invasão com os nossos fuzileiros navais, em conjunto com um ataque aéreo, em 3 dias estaremos a Habana e Fidel estará morto. Vocês estão loucos? E como vocês acham que será a reação de Khrushchev? Estamos prontos, senhor. Vocês estão malucos? Vocês querem uma guerra mundial? Não podemos abaixar a cabeça para o comunismo, senhor. Não! Não é abaixar a cabeça. Temos que arrumar uma outra solução. Não vamos invadir Cuba. Mas, senhor, não vamos invadir Cuba. E aí os militares ficaram putos com o presidente. Mas
Ele é o presidente dos Estados Unidos. E aí, Kennedy ficou pensando mil coisas, o que fazer. O irmão mais novo dele, fiel conselheiro, chamado Bob Kennedy Jr., falou: My brother, vamos fazer o seguinte, libera as fotos para a imprensa. A imprensa vai divulgar e aí o mundo inteiro vai falar: caraca, os russos são malucos, eles que estão indo lá e provocando os Estados Unidos. E daí? E aí que depois que nós tivemos essa posição de colocar a culpa neles, a gente decreta um bloqueio naval a Cuba. Cerca Cuba com os nossos navios e vamos dizer que nenhuma embarcação vai poder chegar em Cuba sem ser revistada pelos nossos navios. Nós estamos apenas nos defendendo de algo que os russos começaram. Kennedy falou: por isso que você é o irmão mais inteligente da família. Muito bom, Bob. É exatamente isso que eu vou fazer. Foi o que fizeram. Jornais publicaram, o mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Fizeram o bloqueio, e agora vamos esperar a reação do Khrushchev. Khrushchev declarou imediatamente que as relações que ele tem com Cuba em nada tem a ver com os Estados Unidos da América. Se ele quiser instalar uma Disneyland em Cuba, ele pode instalar, os americanos não têm nada a ver com isso. Logo, ele vai mandar mísseis para Cuba, em um cargueiro. Kennedy falou: se ele não aceitar a revista, eu vou naufragar o navio. E ele falou: se ele botar meu navio a pique, eu declaro guerra mundial. Ferrou, porque o navio foi. E o navio foi. O mundo inteiro estava sem respirar. Embaixadas estrangeiras para todos os lados, manda para cá, pelo amor de Deus, Khrushchev, pelo amor de Deus, Kennedy, sei que lá. O navio chegou. E aí o Kennedy, com a cabeça, daqui a pouco vem, senhor, temos contato visual. O Kennedy falou: fuck, man. Bom, deu recado. Yes, sir. Tec, 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 tec. Nenhuma resposta, senhor. De novo. Tec, 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 tec. Nada, senhor. Cara, meu Deus do céu. O que passa na cabeça desses russos? O que eu faço, senhor? Ordeno o ataque? Não! Qual é a distância? Eles estão parados, senhor. Eles estão parados. Então fala de novo. Eles não respondem, mas que porcaria é essa? De repente, ninguém sabia o que estava acontecendo. A Rússia resolveu botar a porcaria do navio cheio de míssil parado e não responder diretamente os americanos. De repente, toca o telefone vermelho. E aí o Kennedy, pum. Hello? Aí o Khrushchev. Sou eu, Kennedy, tudo bem? Aí o Kennedy, você tá maluco, cara? Como é que você vem no meu hemisfério, coloca mísseis de 3 megatons e não quer uma resposta aceitável? Você quer a guerra, Khrushchev? Kennedy, e os mísseis da Turquia? Como é que ele sabe, porra? Não sei do que você está falando, você sabe sim. Você está achando que a KGB é o quê? Um parque de diversão? Então é o seguinte, você quer os mísseis fora de Cuba? Ok, então você primeiro tira os mísseis da Turquia. Plá! E desligou. Aí o Kennedy, oh shit, man, ele sabe da Turquia, como ele sabe isso? Eu não sei. E agora, enfim, reunião. Kennedy pega o telefone e liga para Khrushchev. Olha só, Khrushchev, eu não posso tirar primeiro os mísseis porque você veio e o mundo inteiro já sabe o que você colocou. Ninguém sabe da Turquia. Então vamos fazer o seguinte, você tira os mísseis de Cuba e daqui a 9 meses eu tiro os mísseis da Turquia. Plá! Desligou. Aí o Khrushchev pensou, todo mundo lá, conversando naquele russo, pegar. Fala, Khrushchev. Seguinte, Kennedy, minha última proposta. Eu aceito. Eu tiro os mísseis de Cuba e daqui a 9 meses vocês tiram os mísseis da Turquia. Mas, depois que eu tirar os mísseis de Cuba, imediatamente você, não é nenhum assessor, é você, vai fazer uma declaração dizendo que os Estados Unidos da América nunca irão invadir Cuba. Me entendeu, Kennedy? Eu quero essa cicatriz socialista na tua cara. Você não vai invadir Cuba. E eu quero que você prometa isso em uma declaração oficial. Temos um acordo? Temos um acordo? Yes! Escavusca. Desligaram o telefone.
o navio volta, os navios americanos também, as bombas são retiradas, Kennedy faz o pronunciamento e 9 meses depois a Turquia é retirada. Se fosse qualquer outro presidente, eu não sei onde nós poderíamos chegar. O Kennedy foi um grande negociador junto com seus assessores. Acontece que as forças armadas americanas o acharam fraco. Abaixou a cabeça para os russos. Não enfrentou a União Soviética. Enfim, ele perde muito do apoio político das forças armadas. Kennedy era um pacifista, lutava pelos direitos civis dos negros, não estava a fim de uma guerra mundial, não queria ficar marcado na história como um dos presidentes da guerra. No fim do seu mandato, Kennedy, fazendo campanha eleitoral, foi fazer campanha num lugar muito perigoso para ele, Dallas, no sul, cheio de cowboy racista, enquanto ele queria dar direitos civis para os negros. Mas ele estava lá, no Cadillac, com a sua esposa, fazendo campanha, e estava sendo filmado, e estava sendo transmitido em vários estados americanos, e de repente ele toma um tiro na traqueia. E quando ele estava morto, um tiro na cabeça, que foi uma cena deplorável. Explode a cabeça do presidente. Escorre parte do cérebro. A esposa ficou completamente enlouquecida, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Quis sair do carro, os seguranças... Enfim, mataram um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos. Mais um presidente americano assassinado. Rapidamente, todo mundo lá, prenderam o atirador. Todos apontavam, KGB, KGB, KGB. Só que o cara era um fuzileiro naval americano. E aí falaram, tu é um fuzileiro naval americano, por que tu matou o presidente? E ele não falava nada. Nada. Falou assim, não, vamos mandar esse maluco pra CIA, que a CIA tem uns métodos infalíveis de arrancar a verdade das pessoas. Olha, são as técnicas que nunca falham. E aí pegaram, vamos embora. Sai da frente, e me veio um desgraçado qualquer. Eu amava Kennedy, e mata o assassino. Os caras do FBI olharam, o cara estava morto. E o maluco já estava lá, por que você fez isso? Eu amava Kennedy. Mas olha a merda que tu fez, a gente nunca vai saber da verdade. Eu amava Kennedy. Uma grande queima de arquivo, né? E nós nunca vamos saber a verdadeira história. Acontece que o assassinato de Kennedy abriu espaço para que o vice-presidente Lyndon Johnson fizesse exatamente o que as forças queriam. Uma nova posição de guerra contra o comunismo. Então, o Lyndon Johnson assumiu dizendo assim, American nation will not, can't not, must not and will not, não sei falar o resto, não pode, não deve e não irá permitir o estabelecimento de um novo governo comunista no mundo. Quem são eles para permitir alguma coisa? Mas, agora o posicionamento americano era firme. Então eles olhavam para a Ásia, eles estavam muito preocupados com a Ásia. Rússia asiática comunista, China comunista, norte da Coreia comunista. E agora a Indochina, Laos, Camboja e Vietnã estavam fazendo uma guerra também que estava lutando. Os americanos vão lá no Vietnã, ok? Mas a única base capitalista de verdade chamava-se Japão. Eles tinham seus problemas no passado, mas o Japão estava com dificuldade financeira e aí os americanos falaram assim, ó, eu vou te dar muito dinheiro a juros baixos, mas você vai se manter capitalista. E o Japão engoliu seu orgulho e aceitou o Plano Colombo. Para a América, Lyndon Johnson lançou a Aliança para o Progresso, um grande financiamento às economias capitalistas. Só que a gente sabia que por trás desse financiamento existia um financiamento a golpes militares que desejassem combater o comunismo. No Brasil, logo depois da morte do Kennedy, nós tínhamos a eleição, aliás, a posse, depois da renúncia de Jânio Quadros, de João Goulart. João Goulart tinha todo um passado histórico universitário ligado a ideias socialistas. Era um cara trabalhista antes de mais nada, mas assumidamente de esquerda. O embaixador Gordon, americano, falou para o Lyndon Johnson, isso está gravado, o seguinte, ó, João Goulart no poder não faz do Brasil uma nova Cuba, faz do Brasil uma nova China.
Quando os militares saíram de Juiz de Fora para dar um golpe de Estado no 31 de março e completado no 1º de abril, só que 1º de abril é uma data muito feia para se falar, tinha um porta-avião americano no Atlântico. Os Estados Unidos demoraram 8 horas para reconhecer o golpe militar brasileiro. Se eles acabaram de derrubar um regime democrático no qual os americanos defendem a democracia, como é que eles assumiram em 8 horas? O Lyndon Johnson ficou puto. Falou que vocês tinham que demorar uma semana. Em 8 horas ficou claro que a gente tem alguma coisa a ver com isso. Claro. Era o combate ao comunismo. O resto da história eu te conto daqui a pouco. Valeu, gente? Um abraço.